Oi, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um dia. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma análise e dar a minha opinião sobre o treino ABC. Geralmente eu treino no treino AB. Eu já expliquei naquele meu vídeo de 1/4 de hora gigantescos falando como é que eu treino. Só que essa semana eu quis fazer um treino ABC para ver como eu me daria, né? Se eu acharia melhor ou se eu acharia pior. E no vídeo de hoje eu quero falar algumas coisas, o que eu achei bom e o que eu achei ruim. Enfim, começando, vou explicar rapidinho o que é um treino ABC. Basicamente é o seguinte: tem várias formas de você treinar o seu corpo inteiro durante uma semana. Você pode treinar ele todo dia, quer dizer, você pode treinar ele por inteiro em um só dia, você pode dividir duas partes, dois grupos musculares, tipo, um dia eu vou treinar acima da cintura, outro dia eu vou treinar abaixo da cintura, ou você pode fazer diferente e aí entra nessas questões. Quando você treina o seu corpo todo de uma só vez, a gente chama de full body, que traduzido do inglês para português é literalmente corpo inteiro. Quando você divide em dois, a gente já chama de treino AB. E quando você divide em três, é o treino ABC, que é esse que eu fiz. Para você ter um resultado muscular, né, para ter a tal da hipertrofia, que é o crescimento muscular, você precisa dar um estímulo para o seu músculo 2 vezes na semana. Ou seja, se eu fosse fazer o treino full body, que é aquele lá do corpo todo, eu poderia treinar no mínimo 2 vezes na semana. Se eu quisesse botar 3, eu poderia botar 3. Se eu fosse fazer o treino AB, em que eu vou dividir meu corpo em duas partes, eu poderia também fazer. Porque, tipo assim, na semana eu poderia treinar, tipo, segunda e terça, quinta e sexta. Ou quarta e quinta. Ou sábado e domingo. E no treino ABC, você precisa ficar 6 dias treinando. Então você pode tipo treinar de segunda a quarta e aí você descansa na quinta e faz de sexta a domingo, ou pode fazer de segunda a sábado, porque funciona é o seguinte: como você precisa dar o estímulo 2 vezes, você faria o quê? ABC, ABC, entendeu? E aí também tem o treino ABCD, só que é um pouco mais difícil, por quê? Porque você vai dividir o treino em 4. E a semana tem 7 dias, então um grupo muscular vai ficar faltando ali, você não vai dar o estímulo. Mas isso é assunto para outro vídeo que eu também quero tratar, mais lá pra frente. Enfim, eu nunca tinha feito o treino ABC e eu fui fazer ele pela primeira vez. O treino ABC funciona o seguinte: algumas pessoas chamam ele de push-pull legs. O que significa push-pull legs? O que trava-língua foi esse? Push-pull legs, do inglês para português, é basicamente empurrar, puxar e pernas. Então é basicamente o seguinte: se você olhar bem para alguns exercícios da academia, você percebe que eles podem ser divididos em dois grupos. Ou você faz uma força para empurrar, por exemplo, se eu estou num supino, eu vou pegar aqui como base meu cinto, pense que eu estou aqui no supino. Se eu fazer isso daqui, eu estou empurrando. Agora, se eu estiver naquele pula em frente, que é aquele exercício para costas, em que eu fico sentado numa máquina e faço força para puxar, eu estou puxando peso, não estou? Se eu estou fazendo um agachamento, por exemplo, eu estou descendo e eu estou empurrando o chão, estou fazendo força com as minhas pernas para levantar. E se, por exemplo, eu estou numa cadeira flexora, que eu acho que vocês não conhecem, mas é basicamente como se eu estivesse fazendo isso com a minha perna. Estou com a perna estendida e eu vou puxá-la para baixo. O peso está embaixo do meu pé, então vou puxar ele. E o que o treino ABC faz? Ele basicamente faz uma divisão de cintura para baixo e cintura para cima. Só que você vai dar um foco especial na cintura para cima. Por quê? Porque no primeiro dia você vai fazer os exercícios de cintura para cima de empurrar, no segundo dia o de puxar, ainda na cintura para cima, e só no terceiro dia você vai dedicar as suas pernas. E aí nos exercícios de pernas você vai fazer tanto os dois movimentos, tanto o movimento de empurrar como o de puxar. Certo, expliquei, agora eu vou falar o que eu achei primeiramente. Mano, eu gostei, porque basicamente, cara, eu pude treinar todos os dias, sabe? Porque eu pensava que eu não queria fazer isso. Foi a primeira vez que eu fui num sábado na academia e eu gostei disso daí porque é muita consistência. Mas eu não acho, tipo assim, eu acho bom para quem pode. Porque assim, se você tá pensando em fazer um treino, só que sua rotina não te impede, a sua rotina te impede, nem tente, cara, nem arrisque. Por quê? Porque, cara, cansa, tá ligado?
E eu tô fazendo ele e eu acho que eu vou aderir realmente, fazer ele até, sei lá, o fim das minhas férias. Eu vou continuar nele e, nossa, o que eu ia falar? O problema é que é o seguinte, eu saía de casa 8 horas da manhã, chegava na academia umas 8h20. Aí eu ficava lá treinando até mais ou menos 9h30, assim, meus treinos geralmente vai de 1 hora a 1h30. Depois eu fazia 20 minutos de esteira. Aí até eu voltar pra casa, quando eu ia ver, era 10h30. Aí até o processo de eu tomar banho e, sei lá, trocar de roupa ou almoçar, essas coisas, quando eu ia ver já era meio-dia, 1 hora da tarde. Então o dia começa muito tarde. Mas eu acredito que se você organizar bem ali, fazer um jeitinho, você encontra assim um bom treino ABC pra você. Mas eu não recomendo. Se você não tem muito tempo, faça um full body, faça um treino AB. Lembrando que o full body você pode tipo 3 dias na academia, tá ótimo. Ou você pode ir no AB também em 4 dias, que é o que eu tava fazendo antes, né? E outra coisa que eu achei ruim é que é o seguinte. Lembra que eu falei de dar dois estímulos por semana para o seu músculo? O estímulo é basicamente o quê? Quando você força tanto o seu músculo no exercício que ele, como é que eu posso dizer? Ele se machuca. É isso que seu músculo acontece com ele. Você deu tanta força nele que ele se machuca. E agora ele precisa reparar. E quando ele repara, ele é por meio do consumo de proteína, né, durante o seu dia. Então, carne, frango, ovo, leite, soja. Mas basicamente é o seguinte: enquanto ele tá ali crescendo, ele tá se recuperando do pau que você deu nele, ele vai doer. Muitas das vezes que tipo, eu chego de treino de peito aqui, minhas pernas até agora nesse momento, o que acontece é que dói. E o que acontece é que é o seguinte, você tá trabalhando com 3 grupos musculares diferentes. Se for pra falar até demais, né? Porque no caso das pernas, você estaria trabalhando com só 2 nas pernas. Então você estaria trabalhando 4 grupos musculares diferentes. E o que acontece que é o seguinte. Pensa que na quarta-feira eu treinei perna. E aí na quinta-feira, no dia seguinte, né, eu treinei peito. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou chegar na sexta-feira para treinar costas e eu vou estar tanto com a perna fadigada, porque ainda está no processo de recuperação, quanto o peito também doendo, o que tipo tira um pouco da eficiência do exercício. Mas não é nada de exagero, não é como se você fosse perder ganhos, se fosse, como é que é, otimizar, tá ligado? Se fosse desotimizar o treino, tá ligado? Tipo, é um negócio que só é desconfortável, mas eu acredito que não impacta, porque afinal de contas você não tá mais dando estímulo no músculo específico. Você só tá dando exercício, tá dando estímulo em outro músculo. E ele só tá sentindo por quê? Porque faz parte das articulações, né? Mas enfim, outra coisa que eu também achei ruim é que é o seguinte. Meu whey protein acabou, sei lá, na terça ou na quarta-feira. Por quê? Porque eu tava tomando ele todo dia. E uma questão é que é o seguinte, quando eu tô de descanso, tipo, anteriormente, quando eu descansava na quarta, no sábado e no domingo, eu não tomava whey. Eu ficava com a proteína que eu tomava durante o dia. E só quando eu treinava mesmo que eu tomava proteína. O que acontece é que são 6 dias na semana, mano. Então em 6 dias da semana eu vou ter que ir lá pegar meu whey. E o whey, assim, é bom pra caramba. Só que também, tipo, ele acaba muito rápido. Mas eu acho que isso daqui é uma questão mais pessoal, assim, né? Assim como a minha opinião que eu estou dando nesse vídeo. Mas basicamente o full body é bom, o treino ABC, vamos finalizar esse assunto, né? O treino ABC, o que acontece é que ele é bom. Por quê? Porque você dá os estímulos, você tem uma consistência, tipo, você que gosta mais de ir na academia e tal, eu achei isso daí muito da hora. Eu vou continuar fazendo ele nas férias, durante as férias, né? Mas eu achei ruim por conta disso daí, por conta que você, muitas das vezes, a recuperação de um músculo interfere na utilização de outro, tá ligado? Na acessibilidade de outro. E também se você é aquele tipo de pessoa que tipo tem que se rastejar para fora da cama para ir na academia, cara, eu não recomendo. Porque pensa que é o seguinte, eu tenho que dar o estímulo 2 vezes na semana. Eu tenho então que ir 6 vezes na academia. Se eu deixo de uma, eu tô dando só um estímulo para um dos grupos musculares, entendeu? Então, meio que eu não vou fazer muita coisa de especial. Ao menos que você dê seu cacete nos seus músculos nesse único treino que você vai fazer. Mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas enfim, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Eu vejo vocês amanhã no dia 180 mais e não tem mais isso. Até lá e tchau!